Olá, todos bem? Espero que todos estejam bem. Eu sou o professor Evandro e estou aqui para mais uma aula de matemática. E o tema que abordaremos hoje é extremos locais de uma função. E para falar desse tema, vamos ver inicialmente do que se trata de variação de uma função. A variação de uma função significa avaliar os intervalos nos quais a função tem as características crescente ou decrescente, e até mesmo constante. E a derivada, ela se mostra um instrumento poderoso para avaliar isso. É o que veremos ali através da ilustração gráfica. Até então, você se lembra como você tentava esboçar um gráfico de uma função? Era por meio de uma tabela, não é isso? Dava-se valores sucessivos para a variável independente x, determinava-se y pela lei dada da função, e aí marcava-se esses pontos num sistema de coordenadas. A partir daí ligava-se e se tinha os pontos, né, por meio de uma curva, dando a ideia do formato dessa curva. Mas isso não é preciso, né? Não é muito certo no ponto em que você quer determinar exatamente onde a curva faz aquela volta, né? Até onde ela sobe, para, até onde ela desce, para. E a derivada é a ferramenta adequada e precisa para se determinar esses pontos especiais, que são chamados de extremos locais. Então aqui eu coloquei uma situação parcialmente, né, geral. Digamos que tem-se uma função dada por y igual a f de x, e aqui está a parte do gráfico, onde eu destaco dois pontos, P e Q. Esses dois pontos são especiais. Repare aqui no andamento dessa função aqui. Dizer que a função é crescente é quando, no caminhar do valor de x, quando o x cresce, o y também cresce. E nós sabemos que x cresce vindo aqui para a direita. Então, se passearmos aqui com o dedo, com a caneta, pelo gráfico da função, nós percebemos que o x vem para cá, né, para a direita. O que acontece com o y? Ele está subindo. Então, repare que a função é crescente até aqui, até no ponto P. Do ponto P para adiante, a função decresce até o ponto Q. A partir do ponto Q, ela volta a crescer. Como é que nós podemos avaliar isso pela derivada? Olha só, aqui ao lado, vou fazer parte do gráfico ou de outro, né? Digamos que esse é um trecho aqui ali tentando representar algo similar ao ponto P aqui. Um trecho do gráfico. Eu vou destacar três pontos, um aqui antes do P e outro depois. E vamos lá, nós sabemos que a derivada é o coeficiente angular da reta tangente, né? E outra informação que você deve estar carregando também é que o coeficiente angular de uma reta, quando é positivo, a reta tem um sentido ascendente. Quando ele é negativo, é descendente, a reta, né? E como a derivada é o coeficiente angular de uma reta, e no caso essa reta não é qualquer uma, é a reta tangente à curva, a derivada, com o seu sinal, vai dizer o estado em que se encontra a função. Então aqui, olha, tome esse ponto aqui. Como é que seria a reta tangente? Ela não teria uma inclinação desse tipo? Seria algo desse tipo, não é verdade? Então, o que nós percebemos aqui? Que está no sentido ascendente, não é mesmo? A reta está no sentido ascendente.
Portanto, o que acontece aqui com a tangente nesse ponto? O coeficiente angular é positivo. O que nós temos aqui, já que o coeficiente o coeficiente é positivo, a derivada, deixa eu marcar aqui, ó, melhorar esse espaço aqui. A derivada é positiva. Eu vou simbolizar só assim, olha. A derivada é positiva aqui, nesse ponto, não é? Porque a reta aqui, a reta tem inclinação ascendente, ó. Muito bem. E agora, a outra aqui, ó, nesse ponto, a reta tangente, ela tem esse tipo de inclinação. Está no sentido descendente, então, a derivada primeira, que é o coeficiente angular, é negativa. É esse ponto aqui. Certo? E, em especial, olha o que acontece no ponto P. Eu estou considerando o ponto P, digamos, o mais alto. Você tem que pensar numa série de pontos e as tangentes passeando junto com o ponto. O que vai acontecer aqui? Ó? Aqui eu vou destacar de outra cor. O que vai acontecer aqui? Vai acontecer que a reta tangente fica paralela ao eixo X. Tá? Então, nesse caso aqui, a derivada é nula. Então, ela vem positiva. Pensa na visão da tangente. A tangente vem no sentido ascendente. E ela vem inclinando. Chegou no ponto máximo, ela fica paralela ao eixo X. Agora os pontos começam a descer, então ela se inclina no sentido descendente. Portanto, a derivada passa de positiva, porque eu estou olhando o coeficiente angular, passa em zero no valor extremo e passa para negativo, né? Nesse caso, ele é máximo, né? O mesmo ela faz aqui. Se você visualizar as retas tangentes aqui, nessa parte ali, antes do ponto Q, nós vamos ver que aqui está no sentido descendente, a derivada é negativa. Quando chega no Q, fica a derivada, a reta tangente fica paralela a x. Então a derivada é zero. E quando passa do Q, ela volta no sentido ascendente. Aí ela é positiva. Com isso, nós temos esse tipo de critério aqui, ó. Com essa visão geométrica, esse passeio da reta tangente na curva, nós podemos avaliar o que acontece nos pontos extremos. Esses são os pontos extremos locais. É onde a derivada é zero, tá bem? São chamados pontos críticos. Os pontos críticos é onde a derivada é zero. Nem sempre onde a derivada é zero, você tem um extremo local, mas é ponto crítico. É um ponto crítico, mas não é necessariamente extremo local, está bem? Para saber se é um extremo, no sentido de máximo relativo ou mínimo relativo, fazemos o estudo do sinal da derivada, né? Se a derivada passar de positivo para negativo, é porque ela subiu e desceu. Então, ela tem um máximo relativo ali, nesse x, nessa abscissa do ponto crítico, né? Então, o ponto é chamado ponto de máximo relativo, né? Porque essa função ela pode ter outros valores acima aqui, ó. Se ela continua, não é o máximo absoluto que ela atingiu, né? E se a derivada é sinal da derivada, não é da função não. Se a derivada passa de negativa para positiva, então você tem um mínimo local ali. A função atingiu um mínimo local. Ela veio decrescendo e parou de crescer instantaneamente num ponto e depois voltou a crescer. Então, veja como a derivada avalia isso, né? Para saber se é máximo ou mínimo. Então, nós podemos,
Costumamos dizer também que, ao invés de falar que x dá ponto de máximo, é comum você ouvir também, você vai ouvir, x é máximo relativo e né, x igual a é máximo relativo e x igual a b é mínimo relativo. Né? Mas, na verdade, o máximo e o mínimo é o valor de y. Né? Se alguém perguntar qual o valor máximo da função, então você tem que achar a abscissa para poder substituir na função e saber quem é o valor máximo dela. Bom, para ilustrar esse estudo, nós vamos ver um único exemplo aqui de uma função e que, inclusive, eu vou comentar um outro tipo de teste em que nós podemos verificar se tem um máximo ou mínimo num certo ponto. Aqui, antes, eu quero dizer o seguinte, aqui nos sinais. Pode acontecer no estudo dos sinais da derivada não ocorrer oscilação de sinais. Se não ocorrer oscilação, na passagem aqui de um valor de x, cuja derivada deu nula, né, a derivada se anula nesses pontos chamados pontos críticos, mas nem sempre dá máximo e mínimo. Você vai ver isso pelo estudo do sinal da derivada. Se ficar o mesmo sinal, então a conclusão é a seguinte, não é máximo nem mínimo. Se aqui passar mais, então x igual a não dá nem máximo nem mínimo. Se passar por b menos menos, ou outro valor aqui, então também o b não é nem máximo nem mínimo. Então, para ocorrer máximo ou mínimo, tem que haver uma oscilação de sinais. Tem que haver uma mudança de sinais. Combinado? Passou de positivo para negativo, você tem um máximo lá. Passou de negativo para positivo, você tem um mínimo lá. Vamos ver aqui, então, bem diretamente. Ó. Encontrar os extremos locais, né, relativos. Não, os extremos locais são os extremos relativos da função dada por isso aqui. Primeiro passo, você vai achar os pontos críticos. Os pontos críticos se dão aqui, ó, com a derivada igualada a zero. São os valores de x onde a derivada se anula. Então, o primeiro passo aqui, é você fazer a derivada. Aqui a gente escolhe inicialmente esse exemplo é de polinômio, e aí nós temos a obtenção imediata da derivada. Qual é a derivada de x ao cubo menos 12x? É 3x ao quadrado menos 12, certo? E aí o que você vai fazer? Você vai igualar a zero, iguala a zero e resolve uma equação. Essa é uma equação simples, do segundo grau, que se resolve desse jeito, né? Sem fórmula, x ao quadrado igual a 4, então x é igual a mais ou menos 2, concorda? Aqui, esse é o resultado. Então, o que você vai fazer agora? Aqui é onde a derivada dá zero. Esses são os valores onde ela se anula. Então, são dois valores candidatos a ter essa situação aqui, de máximo e mínimo. O que você vai fazer? Você vai fazer na reta aqui, ó, você vai fazer o estudo dos sinais da derivada, sinais de f'. Você vai colocar esses dois valores aqui para x, na reta x. Repare que aqui na ilustração, ó, eu mantive a mesma direção aqui, ó, para ilustrar para você, porque aqui você tem que pensar nas retas tangentes assim, ó, então positiva. Aqui as retas tangentes estão nesse sentido decrescente, então é negativo. É o sinal de f', né? Olha que eu mantive o b na mesma direção para você ver. Antes do b, as derivadas são negativas, depois do b elas são positivas. É isso que nós vamos fazer aqui. Qual é a função derivada? É essa aqui. Agora você tem que olhar para essa. 3x ao quadrado menos 12. Essa é a função derivada. Tá? Eu vou destacar apenas para ter facilidade aí para você olhar. A função derivada é essa aqui. Aliás, vou fazer melhor. Eu vou destacar ela aqui. Ó. De derivada deu isso aqui, não foi? 3x ao quadrado menos 12. Portanto, o que você vai fazer? Você vai ver o que acontece antes do menos 2, entre e depois do 2. Como?
Você pode dar uns valores de teste. Vamos dar uns valores inteiros. Por exemplo, o zero está aqui, não é? Zero para x. Coloca o zero aqui. Aqui é 0 menos 12, deu negativo. Então, a derivada é negativa entre esses dois aqui. Agora, vamos dar um valor aqui, 3. 3 é depois do 2, né? 3 ao quadrado, 9. 9, 27. 27 tirado 12 é 15, deu positivo. E aqui um valor antes do menos 2 é menos 3. Se eu colocar menos 3, vai dar 27 também, vai dar positivo, né? 9, 27 e deu positivo. Conclusão, olha o que está acontecendo. Em menos 2 e 2, a derivada se anula. E aqui está acontecendo o seguinte, a derivada é positiva antes e negativa depois. Então, ela passou por um máximo aí, né? A função está fazendo isso. Ó. A função faz algo assim, ó. Ela faz algo assim, no 2, para x igual a 2. A derivada vem assim, a reta tangente vem assim, com coeficiente positivo, derivada positiva. E depois ela vem desse jeito aqui, né? No 2, no menos 2. E aqui, ela faz isso, ó, no 2. No 2 aqui. Hã? Derivada negativo, coeficiente angular é negativo, é isso. Então a função é decrescente, aqui. Ó. A tangente tem o sentido descendente. E aqui ela é positiva, a tangente tem o sentido ascendente. Portanto, máximo aqui, mínimo aqui. Né? Então, a conclusão é essa, encontre os extremos locais. Quando pede os extremos, você tem que obter aí x e y. Tá bem? Então você pode colocar assim, ó, para explicar. X igual a menos 2 dá o quê? O que que ele dá? Ele dá máximo. Ele dá máximo para quem? Para a função f. Para a função f. O x igual a menos 2 dá um valor máximo. Um máximo relativo. Né? Ele dá aquela subida, chega num ponto máximo e desce. Dá máximo para f. E quem é esse máximo? Esse máximo é f de menos 2. E aí você coloca aqui. Menos 2 ao cubo, para saber quem é. Menos 12 vezes menos 2. Vamos dar a resposta aqui. Aqui é menos 8 e aqui é mais 24. 24 tira 8. 24 tira 8 é o quê? 16. E x igual, vou colocar assim para destacar. X igual a 2 dá o quê? Dá um mínimo aqui. Dá mínimo relativo. Ou seja, a função veio descendo e depois subiu. Então ela parou, né, de descer. Ou seja, a tangente ficou aqui, né? Paralela aqui também, ó, ao eixo x em algum momento. Dá mínimo para f. Dá mínimo para f. Então esse mínimo é quem? Esse mínimo é f de 2. f de 2 é trocar 2 aqui. 2 ao cubo, 2 ao cubo, menos 12 vezes 2. Bom, aqui nós temos 8, tira 24, é menos 16 aí. Mínimo relativo. Vamos seguir aqui. Se for fazer as coordenadas aqui dos pontos, que ponto é esse aqui? Esse aqui é o ponto menos 2, 16, tá? E esse aqui coincidiu aqui com esse formato ali, tá certo? Máximo. E aqui 2 menos 16. Portanto, veja o poder da derivada aqui. Se você vai lá fazer o gráfico, já está resolvido viu? O problema já está resolvido aqui. Se nós quisermos esboçar o gráfico, nós temos essa informação, nós sabemos onde vamos fazer as curvas, a volta, parar de crescer, decrescer, é isso que vai acontecer. Então, você pode destacar aqui 2 pontos, olha, aqui eu vou chamar de menos 2, aqui 2. Eu sei que no menos 2 tem um máximo relativo ali. Agora, eu posso achar pontos especiais, olha. Por exemplo, quando x é 0, alguns pontos especiais eu posso determinar
Quem que é f de zero? F de zero dá zero ao cubo, então eu sei que passa aqui, ó. Isso ajuda, né? Outra, aqui, menos 2 dá 16, né? Está um pouco fora de proporção, mas vamos dizer que 16 é aqui, tá certo? E menos 16 é por aqui. Então, nós temos esse ponto aqui, ó. Veja só o ponto que nós temos. Esse aqui. Certo? E tem esse outro ponto aqui, o ponto 2 menos 16. Nós sabemos que nesse ponto, a curva fez isso, desceu, e nesse ponto ela voltou a subir. Né? A derivada dá todos os pontos críticos, então não haverá outro lugar em que ela vai fazer de novo um crescimento e decrescimento. Né? O que a derivada está informando aqui é o seguinte: para x antes de menos 2, a função é crescente. Para x depois de 2, a função é crescente também. Tá? E entre os dois, a função é decrescente, entre menos 2 e 2. Então, a derivada já está informando isso. Com isso, você tem uma leitura melhor do gráfico, com esse poder da derivada, essa propriedade da derivada. Vamos ver como é que ficou. Portanto, o gráfico pode ser algo assim, ó. Veja só, faz a curva aqui, desce aqui, volta e vai. Tá bem? Esse é o aspecto do y igual a f de x dado nesse exercício aqui. Dado nesse exercício. Tem esse formato gráfico aí. Aqui, inclusive, não está também no local muito certo, mas aqui eu vou dizer quando iguala a zero, né? Vamos igualar a zero aqui, só para ver o que acontece. Se igualarmos a zero, nós temos uma equação cúbica, tudo bem, mas ela é fatorável aqui e nós vamos conseguir resolver. X em evidência, então, o que acontece aqui? Você tem x igual a zero ou x ao quadrado menos 12 igual a zero. Ora, resolvendo essa aqui, é x igual a mais ou menos raiz de 12. Raiz de 12 é o quê? A raiz de 9 é 3. Então é 3 e alguma coisa. Está aqui, ó. A raiz de 12 está aqui e o menos raiz de 12 está aqui. São os dois valores especiais. Tá certo? É 3 e alguma coisa. Então, no meu gráfico não ficou exatamente na escala, mas essa é a ideia aqui. Né? Então, quando eu igualei a zero, foi possível achar esses 3 pontos especiais, né? Onde a curva corta o eixo x. Ela corta em menos raiz de 12, em 0 e raiz de 12. Pronto, veja só o que a derivada fez. Com essa informação, o estudo aqui do sinal da derivada, ela mostrou onde a função é crescente e decrescente e onde tem extremos locais. Aqui, ó. Ela é crescente até o menos 2, ó, de fato. Ó, vem crescendo, crescendo, até x igual a menos 2. Entre menos 2 e 2, a derivada é negativa, então a função é decrescente. Aqui está. E depois do 2, a função é crescente. O 2 está aqui, x igual a 2, a função veio crescendo. Né? E os extremos locais dessa função são os pontos menos 2, 16 e 2, menos 16. É isso. Se perguntar máximo e mínimo da função, aí é o valor de y. Né? Qual é o máximo da função? 16. Qual é o mínimo? Menos 16. E mesmo assim, máximo relativo. Está bem? Muito bem. E para finalizar, eu vou colocar como observação que diz respeito aqui, ó. Existe um outro teste que eu já vou informar aqui para vocês, que é o teste da derivada segunda. Ou seja, você pode analisar se um ponto é máximo ou mínimo relativo através da derivada segunda, sem fazer o estudo do sinal aqui da derivada primeira. Vamos lá. Vamos achar a derivada segunda dessa função. A derivada primeira foi essa, né? A derivada segunda é a derivada da derivada. Quanto que dá essa derivada aqui? 2 vezes 3, né? 6x. A derivada de 12 é 0. Então, essa é a derivada, o quê? Segunda. Quais foram os pontos críticos que nós achamos? Foi 2 e menos 2. Aí, o que você faz?
você testa esses valores na derivada segunda, substituindo. Então deu 6 vezes menos 2, que é menos 12. Quando a derivada segunda no ponto crítico for negativa, então você tem um máximo ali. X igual a menos 2 dá máximo para f. Ele dá máximo para a função. Está bem? E agora você testa o outro. Derivada segunda no outro ponto crítico, em todos os pontos críticos. 6 vezes 2, 12. 12 é o quê? Positivo. Quando a derivada segunda no ponto crítico for positiva, ela dá mínimo. Dá mínimo para a função. Então, x igual a 2 fornece, né? Fornece ou dá mínimo para a função. Tudo bem? Essa é a observação que eu queria passar também para vocês aí, né? Deixa eu ver. É isso. Com esse exemplo, fica aí comentado então como vocês vão fazer a análise de variação da função. Quando se falar em estudo da variação da função, vamos fazer o estudo da variação da função. Você toma a função, faz a derivada, vamos lá voltar o passo a passo. Faz a derivada igual a zero. Acha as raízes as soluções dessa equação, e essas soluções são os pontos críticos. Esses pontos críticos vão fazer com que você faça o estudo do sinal da derivada primeira. E aí você pode apelar para essa retinha, essa reta x, na qual se distribuem os sinais conforme os valores entre os intervalos determinados pelos pontos críticos. E aí, conforme o sinal, você vai tirar a sua conclusão. De novo, onde houver mudança de sinal é porque há máximo ou mínimo. Se não houver mudança de sinal, não havendo mudança de sinal, você diz que não há nem máximo nem mínimo. Se não houver mudança de sinal aqui, num ponto crítico para sinal de derivada. Vamos supor um ponto C aqui. Ficou menos e menos, ou seja, ela passou pelo C e ficou decrescente. Ela veio decrescendo o tempo todo, então não tem nem máximo nem mínimo. Ou se fosse mais também. Nem máximo nem mínimo. Combinado? E, para completar o teste da derivada segunda, você pode até perguntar, ora, esse teste aqui, na derivada deu negativo, né? Essa derivada deu negativa. Deixa eu só completar aqui, em termos simbólicos aqui. Essa derivada deu negativa, essa deu positiva. Não pode ter um caso que a derivada segunda dê zero, não? Pode. Pode ser que você experimente os pontos críticos no teste da derivada segunda, esses pontos críticos determinados aqui no exercício. Pode ser que você experimente. A derivada segunda dê zero, mas aí qual é a resposta? Que não é nem máximo nem mínimo? Não, não é. Essa resposta serve só para os sinais. A resposta é, o teste da derivada segunda é inconclusivo. Aí você tem que, talvez, caso você não tenha usado, se você não usou o teste de sinais, você tenta usar o teste de sinais para saber o que é aquele ponto lá. Se ele fornece máximo ou mínimo, ou nenhum dos dois. Então, você pode usar um dos dois testes, mas tem esses detalhes aí para quando a derivada, no caso do sinal, não mudar de sinal, aí você já conclui que não é máximo nem mínimo. Mas se a derivada segunda for igual a zero, aí é inconclusivo. Nesse caso, você tem que apelar para o teste de sinais. Combinado? Então, é assim que vocês vão construir gráficos e fazer análise de funções por meio desse instrumento poderoso que é a derivada. Né? E principalmente esse cálculo de máximos e mínimos. Há várias aplicações da derivada, vocês vão ver ao longo do curso aí.
quem estiver fazendo curso de matemática, engenharia, computação. E uma das aplicações importantes é a otimização, ou seja, achar o melhor valor que fornece o menor custo, o maior volume, o menor preço, a menor quantidade de material. Então, problemas de otimização. E uma vez equacionados, a derivada pode ser lançada à mão aí para resolver o problema. Pode-se usar a derivada como instrumento de avaliação desses problemas de otimização. Vocês vão ver certamente isso aí no curso de vocês. Aí, né? Então, comente, faça suas perguntas, reaja aí a essa aula. E lembre-se, estude sempre para fazer suas próprias descobertas. Um abraço, até a próxima.